Não há outro igual a ti, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome, bendizer o teu nome, declarar que tu és santo. Tu és o Deus de nossas vidas, não existe nenhum outro. Nós chamamos, Senhor, mais do que tudo, Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo. Fortalece-nos em fé, ajuda-nos, Senhor, no caminhar, no dia a dia, Senhor, a ter fé, a confiar em Ti, Senhor, a Te buscar, a bendizer o Teu nome, a declarar que Tu és o nosso Deus, em tempo e fora de tempo, Senhor, em tempo de adversidade, nos dias maus e nos dias de alegria. Queremos Te honrar. Ajuda-nos, Senhor, a ter entendimento da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter clareza da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e nos enche de sabedoria nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, amada. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional, capítulo 29 do livro de 1 Samuel, e a gente já vai começar e começa assim. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam em seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: "O que estes hebreus fazem aqui?" E Aquis respondeu: "Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança." Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: "Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares?" Então Aqui chamou Davi e lhe disse: "Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servido comigo no exército, desde o dia em que você veio a mim. Nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus." E Davi perguntou: "O que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir à luta contra os inimigos do rei, meu senhor?" E Aquis respondeu: "Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo, junto com os seus servos e seu senhor que vieram com você, e partam de manhã assim que clarear o dia." Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Bom, a gente sabe que nesse capítulo 29, né, os filisteus eles desconfiam de Davi, porque Davi era israelita, ele era servo de Saul. E agora ele estava com o inimigo, e eu vejo isso como livramento do Senhor, porque aqui eles iam lutar justamente contra Israel, e Davi estava aparentemente decidido a lutar contra Israel. Então imagina o que seria o futuro rei de Israel lutar contra Israel. Então eu vejo aqui a mão de Deus, sabe? Eu vejo aqui Deus fazendo esse impedimento, colocando a desconfiança nos filisteus, e o rei aqui tendo que aceitar isso. Eu vejo muito no meu dia a dia livramentos de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que você, por mais que não perceba, você sabe, Deus está te livrando. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, até no sono, a gente está tendo livramentos de Deus. Então assim, eu vejo aqui o cuidado, a mão do Senhor na vida de Davi, e que você possa perceber o cuidado de Deus com a sua vida, os livramentos que Ele te dá. Muitas vezes quando atrasa algo, é na verdade Deus te dando livramento, minha irmã. Pare de reclamar em nome de Jesus. Bom, vamos seguir aqui, capítulo 30. Já está quase acabando esse livro, sabia? Perdão. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças.
As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, e todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha o segredo para mim e para você, minha irmã. Os dias maus vão chegar, ciladas do inimigo vão chegar, coisas ruins vão chegar, notícias ruins vão chegar, e a gente pode sim ficar triste, chateado. Olha como a palavra diz, versículo 6, ele ficou profundamente angustiado. É quase um estado de depressão, viu? Mas, olha o segredo aqui no final desse versículo. Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E é esse o segredo. Eu e você precisamos nos fortalecer, mesmo em tristeza, em dor, em angústia, nos fortalecer em Deus, buscar ao Senhor. Vamos ver o que Davi fez. Versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Olha, essa aqui foi uma estratégia, né? Eles encontraram um egípcio, sabia que era do povo inimigo, eles alimentaram o egípcio para quê? Para saber o que aconteceu, né? Versículo 13. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queratitas, o território que pertence a Judá, no Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. E Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados o conduziram frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi, e os que estavam com ele, ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles. Perdão. Não repartiremos com ele. Misericórdia. Uma vez que não saíram conosco, perdão, viu? Não repartiremos com eles. E eu estou tentando achar. Com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. E Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. E Davi fez isso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. E quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês tirado dos bens dos inimigos do Senhor. E ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, de Neguebe, de Jati, de Aroer, de Sifimote, Estemoa, de Recal, das cidades de Gerasmita, os queneus,
de Omar, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Bom, esse foi o capítulo 29, né? A gente viu os filisteus desconfiando de Davi, Deus deu um livramento para ele não lutar contra Israel. E também ajudou, porque o próximo capítulo, Davi, ele derrotou os amalequitas justamente porque ele voltou, né? Senão, de repente, ele não encontraria aquele egípcio, ele não sabia onde estava esse povo, ele não teria recuperado as mulheres, os filhos, as crianças, os bois, as ovelhas, os despojos. Então, assim, Deus deu uma grande ajuda a Davi, né? Mas você viu que não foi fácil. Ele chegou ali, viu a cidade destruída, não viu seus filhos, não viu a esposa, e o pessoal ficou culpando ele, queria apedrejar ele. Imagina, Davi era um rei, era um herói, era grandioso, né? Ainda não era rei de Israel não, mas já era considerado. E aí eles queriam até apedrejá-lo de tanta raiva que eles ficaram. E aí Davi ficou muito desanimado, entristecido, quase em estado de depressão, e ele teve que se reanimar no Senhor, e ele foi consultar o Senhor, ele orou ao Senhor, ele teve resposta, e ele foi, ele seguiu, prosseguiu, ele teve que tirar forças de onde ele não tinha.